Oi, pessoal. Dr. Júlio Dias novamente aqui, fazendo aquele podcast com muito carinho para você, falando alguns assuntos da pediatria inicialmente. Hoje vamos falar dos nossos gordinhos, nossos obesos, né? Obesidade infantil, que é uma doença crônica, cada vez mais está nos preocupando no dia a dia. Tanto nós, médicos, quanto os pais também. A gente sabe que o nosso dia a dia, que o padrão de vida hoje é diferente um pouquinho do passado, em que a gente corria na rua, andava de bicicleta, não tinha grandes problemas de segurança, né? Nos últimos 30 anos para cá, cada vez mais nós pais colocamos os filhos dentro de apartamentos parados, em frente a uma tela de computador ou outras coisas que impeçam que essa criança tenha uma certa liberdade como tínhamos no passado. Isso tem trazido N problemas. E a gente sabe que quanto mais industrializado o país, como os Estados Unidos e Europa, maior é a questão do desenvolvimento da obesidade. Recentemente eu estive nos Estados Unidos e a gente se assusta de ver o tamanho daquelas crianças. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal com 2 filhos que pesavam 600 quilos somados todos juntos. Muito grande, muito grande. Nós aqui no Brasil não temos casos muito extremos, mas nós já temos alguns dados que não são legais. 40% da população infantil brasileira já está com excesso de peso. 40%. E a obesidade, diferente do que os pais pensavam no passado, isso a gente vê no consultório no dia a dia. A avó gostava daquele menino, parece aquele boneco da Michelin lá dos caminhões, né? Aquele bração gordo. As avós achavam que aquilo era saúde. E aquelas crianças morreram de infarto nesse período aí, né? Cânceres e companhia. Então, saúde não é gordura, tá? Saúde é ter os índices adequados conforme a Organização Mundial da Saúde. E aí, a sua unidade básica de saúde, seu pediatra, seu clínico geral sabe ver as tabelinhas. Eu sempre digo no consultório, é bonitinho quando é pequenininho, gordinho, fofinho, né? Mas se tu projetar naquela curva, essa criança vai ter 130 quilos aos 18 anos. Aí ele deixa de ser bonitinho. Aí ele passa, já é um doente e aos 18 anos ele vai estar com todas as comorbidades, as doenças que vêm associadas à obesidade. E aí qual que é a principal delas? Hipertensão arterial. Principalmente quem já tem herança familiar de pressão alta, fatalmente com obesidade, ele vai ter 2 dos piores fatores de risco para doença cardiovascular e câncer. Junto com isso vem os distúrbios do colesterol, do triglicerídeo, as famosas dislipidemias, tá certo? Também o diabetes mellitus. Essa diabetes não é fácil. O obeso tem uma chance muito grande de desenvolver diabetes. Ou seja, hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentaridade, você tem quase todos os fatores para te dar um infarto aos 18 anos, aos 20 anos. Então, por favor, papais e mamães, sejam um pouco críticos, tentem adequar sua rotina em casa, de forma que tu dê alimento saudável para essa criança. Cada vez mais é fast foods, comidas prontas, enlatadas, industrializadas. Isso causa muito desconforto e principalmente alterações. E logicamente que a criança prefere ficar paradinha, a maioria delas, em frente a uma tela, comendo aquele hambúrguer desse tamanho, com refrigerante, ou com energético, ou com qualquer outra coisa, que só vai causar problema. Uma das coisas que se fala muito hoje é a tal da cirrose não alcoólica, que é bem clássica da criança obesa. 30% dos obesos, eles têm o fígado infiltrado de gordura. Então o fígado dele já não passa da cirrose. E aí esse cara ainda adolescente vai começar a beber, vai virar adulto, ele vai fazer uma cirrose bem mais precoce, tanto alcoólica quanto não alcoólica. Então vamos trabalhar nesse sentido, vamos tentar melhorar a vida, a atividade física dessas crianças, porque eles têm, além dessas comorbidades, ele tem algumas coisas que preocupam. Por exemplo, o gordinho, ele larga na frente em termos de altura dos outros. É bem comum ele estar na tabela 1, 2, 3 anos na frente. Só que isso está sendo pesquisado, mas tem fortes evidências de que essa precocidade do gordinho, em virtude da taxa hormonal grande, antecipa e fecha as articulações, a cartilagem de crescimento, e
a grande maioria, a médio prazo, fica com estatura final abaixo do que é previsto para a idade lá na frente, certo? Além da puberdade precoce. Isso ainda está em estudo na literatura mundial, mas é um sinal de alerta para todos nós. Já foi divulgado isso, acho que é importante. A gente precisa levar essa criança mais bem nutrida possível, com legumes, frutas, verduras e menos coisas calóricas, né? Muita farinha, muita massa, muita coisa energética. E a criança tem a tendência de gostar de doces, né? Então, se você der doce, ele vai comer 24 horas por dia, isso vai acumulando, certo? Cirurgia bariátrica é um dos tratamentos no obeso grave na criança, mas lembrando que quase 60% volta a ficar obeso de novo. São muito poucas as indicações de cirurgia na criança, lá na adolescente, com obesidade, por isso que não podemos deixar a chegar até lá. O recomendado, 300 minutos por semana de exercício, ou seja, isso dá 5 dias de exercícios bem puxados, né? Para você conseguir manter uma saúde adequada. A pandemia, a gente sempre culpa a pandemia, né? Tá muito fácil hoje fazer medicina, tudo é culpa da pandemia. Mas, realmente, o sedentarismo que a pandemia proporcionou, porque todos tiveram que ficar em casa, e principalmente muitos tiveram aulas online, ou seja, já acabaram acostumando a ficar com aquele modelo de ficar mais parado, atrapalhou bastante. Então, obesidade infantil é uma preocupação mundial, é um problema de saúde pública da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da nossa querida Sociedade Paranaense de Pediatria. E cabe ao pediatra fazer isso. Uma coisa que eu peço a vocês, as mamães e papais, que não é muito comum, e eu confesso que eu também não faço muito isso no consultório, é medir a pressão arterial das crianças, tá? Tem que medir. Tem muito hipertenso já, obeso, que a gente não sabe. A gente acha que é só gordura, que é só quer exame de colesterol, isso, aquilo, né? E acaba não medindo a pressão e muitas vezes já estão hipertensos. E a hipertensão, sem saber, logicamente que vai causando lesão de fundo de olho, pode fazer um AVC, um infarto, mas também, principalmente, lesão renal, levando essa criança à insuficiência renal crônica, tá certo? Então, cobre do seu pediatra, cobre da sua unidade básica de saúde, eventualmente medir a pressão dessa criança com uma manguito adequado, na medida certa, porque tem as medidas próprias para isso, para essa criança crescer com saúde e bem saudável. Obrigado, pessoal. Obrigado ao nosso querido Laboratório LabLife, que nos patrocina nesse evento, e principalmente a Rádio Educadora FM aqui de Dois Vizinhos. Deixe seu likezinho lá e deixe pra gente sugestões de assuntos breves. A gente fala 8 minutos. Assuntos breves que seriam importantes para você cuidar bem do seu filho.